Afinal de contas, eu posso ou não atuar como advogada fora do meu estado? E essa limitação que eu já ouvi falar sobre 5 processos no máximo? Bom, se você está com essa dúvida, primeiramente eu quero te parabenizar. Isso significa que a sua carreira já está ultrapassando as fronteiras. Isso é muito bom. Afinal de contas, quanto mais longe o seu nome como advogado chegar, melhor para você e mais rápido você faz a sua reputação como advogado. Mas tem os perrengues também, as preocupações que a gente como advogado tem, que dizem respeito principalmente ao Código de Ética e Disciplina da OAB. Então, eu resolvi fazer esse vídeo para sanar suas dúvidas sobre a atuação advocatícia fora do Estado e a nível nacional, porque, afinal de contas, com as liberdades que a internet nos propõe, é muito mais fácil hoje em dia um advogado numa cidade pequena atender pessoas em grandes capitais e nos estados mais distantes. Então, vem comigo nesse vídeo, eu vou te explicar. De antemão, eu já digo para você que sim, você pode atuar em todo o território nacional, desde que você esteja devidamente habilitado como advogado, aprovado no exame de ordem. Porém, essa atuação precisa acontecer de maneira regular e respeitando alguns critérios para que o advogado esteja pleno e possa gozar de suas prerrogativas. Para que você entenda melhor, você precisa conhecer um pouco da estrutura organizacional da OAB. Na mais alta cúpula da OAB, a gente tem o Conselho Federal. O Conselho Federal da OAB representa todos os advogados em território nacional. Hierarquicamente abaixo do Conselho Federal da OAB, a gente tem os conselhos seccionais, que correspondem ali à unidade federativa, ou seja, cada estado vai ter a sua seccional, o seu conselho seccional. Todos os advogados daquele estado estão vinculados ali àquele conselho seccional. E por fim, hierarquicamente abaixo das seccionais, a gente tem as subseções, que via de regra correspondem a uma comarca, a um município, ou então ela pode também abranger alguns municípios. Quando a gente está falando ali de uma região que tem muitos municípios bem pequenos, próximos uns aos outros, e não vai ser viável estruturar uma subseção para cada um daqueles municípios, aqueles municípios são agrupados ali e vão passar a integrar a uma subseção. Então, a regra é a seguinte: subseção representa município, seccional representa o estado e, por fim, o Conselho Federal da OAB representa a OAB nacional, abrangendo todas as outras. Paralelo ali, a gente tem a CASAG, que é a Caixa de Assistência dos Advogados, que também integra a estrutura, mas não é dela que a gente vai falar hoje, porque o objetivo aqui é falar a respeito de inscrição e atuação no território nacional. Então, quando você é aprovado no exame de ordem, o próximo passo é fazer a sua inscrição na OAB. E ela acontece da seguinte maneira: você vai na subseção que está ali no seu município, leva a documentação e faz todo o trâmite necessário para se vincular à OAB. E essa subseção promove a organização dos seus documentos e encaminhamento lá para a seccional, que é a representante do estado, que fica na sede, lá em Goiânia. Então, a partir do momento em que você está vinculado, habilitado pela OAB, que você pega seu número e começa a atuar, você está oficialmente registrado na subseção, que por sua vez está vinculada à seccional, que por sua vez está vinculada à OAB federal. Então é por isso que sim, você pode atuar como advogado em todo o território nacional, mas é agora que vem a questão importante e que faz com que muitas pessoas fiquem confusas aí sobre se pode ou não atuar em nível nacional. O parágrafo 2º do artigo 10 do Estatuto da Advocacia, que é a Lei 8.906 de 1994, diz que o advogado pode atuar fora ali da circunscrição do seu estado em até, no máximo, 5 processos anualmente, sem uma inscrição suplementar. Ou seja, caso esse advogado queira atuar habitualmente com regularidade em outro estado, vai ser necessário que ele faça uma inscrição suplementar para que, além de vinculado ao seu estado, ou seja, a sua seccional, ele possa também ter autorização e arbítrio para atuar na seccional de outro estado. Por outro lado, isso quer dizer que, caso você atue única e exclusivamente no seu estado, ou se eventualmente você pega um processo ou outro ali em outros estados, mas não extrapola o limite máximo anual de protocolos de até 5 novas ações, você não precisa se vincular a outra seccional, porque assim entende-se que a sua atuação fora do seu estado não é habitual, é uma atuação esporádica que acontece ali de tempos em tempos e que você não é um advogado ativo naquela comarca, não é militante naquela comarca, naquela seccional. Então não precisa fazer a sua inscrição nesse outro estado. E isso é importante porque quando você precisa atuar com habitualidade em outros estados,
essa inscrição suplementar, que é uma segunda inscrição como advogado, uma segunda, terceira, quarta ou quinta inscrição, porque afinal de contas, cada seccional para a qual você for atuar, você vai precisar de uma inscrição suplementar nova. Então, essas inscrições suplementares geram um ônus para você como advogado, tendo inclusive que pagar anuidade em cada uma dessas seccionais. Outro ponto também que é bem interessante deixar claro para vocês é que dentro ali dos limites físicos do seu estado, você pode atuar infinitamente, mas nesses outros estados, a limitação é de 5 processos por seccional, ou seja, você não está limitado a atuar em 5 ações sem inscrição suplementar em qualquer outro estado, todos eles juntos somados. Vou explicar. Muitas pessoas entendem que esses 5 processos novos são o máximo que você pode atuar fora do seu estado sem a sua inscrição suplementar. E não é bem assim. Se você ler e prestar bem atenção na letra de lei que eu acabei de mencionar, você vai verificar que aquilo se refere a cada seccional. Ou seja, se você está ali vinculado à seccional do seu estado, vamos dar um exemplo aqui de Goiás, por exemplo. Eu sou aqui de Goiás e atuo em todo o território estadual. Se eventualmente eu quiser fazer uma defesa ou for constituída por alguém num processo lá em São Paulo, eu posso atuar em até 5 processos no estado de São Paulo, sem precisar de estar vinculada à seccional de lá, porque afinal de contas, até o limite de 5 eu não sou considerada uma militante habitual daquela circunscrição. Tranquilo. Mas e se, por exemplo, eu já tenho 5 processos em São Paulo e eu consigo mais 3 clientes no Rio Grande do Sul? Não tem problema, eu também não vou precisar de inscrição suplementar, porque afinal de contas, esse número de 5 processos, no máximo, sem precisar de inscrição suplementar, diz respeito a cada uma das seccionais, a cada um dos estados. E agora me diz, você conseguiu tirar muitas dúvidas a respeito da atuação como advogado nesse vídeo? Eu espero que sim. Eu espero de verdade ter ajudado você, ter trago aqui informações importantes, informações valiosas, pelo menos para mim são, porque quando eu comecei eu não tinha nenhum tipo de ajuda. Eu não tinha advogado na família, eu não tinha amigos advogados que formaram antes de mim para me dar nenhuma orientação. Então eu tive que buscar essas informações sozinha, por meio de pesquisa e perguntando muito e quebrando a cabeça muito sozinha algumas vezes também. Caso tenha ficado alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, eu respondo assim que possível. Fique à vontade também para me acompanhar nas outras redes sociais, Facebook, Instagram, TikTok, Kawaii e todas as redes possíveis aí. Eu também tenho artigos publicados no Jus Brasil, tanto para o público leigo em geral, como para advogados recém-formados também, sempre com o objetivo de ajudar vocês cada vez mais e compartilhar a minha experiência nessa trajetória como advogada, nesses meus poucos anos de atuação. Já deu para aprender alguma coisinha, então eu espero muito ter ajudado, tá bom? Então deixa o like nesse vídeo, compartilha com seu colega que também é advogado jovem e fique à vontade para me seguir. Um abraço, até mais!